Olá, navegantes das palavras! Bom, como eu já contei para vocês, segundo a sociedade, sobretudo mulheres, eu não me casei porque eu sou muito inteligente, homens não gostam de mulher inteligente, eu sou uma mulher livre, e porque eu sou feminista. E de tanto me chamarem de feminista, eu confesso que até os meus 50 anos eu não tinha lido profundamente sobre feminismo. Mas a partir dos 50 eu comecei a ler. Não, que eu não sou, porque veja bem, para você entrar numa discussão tão séria quanto essa, você tem que ter um conhecimento aprofundado. Não é o meu caso. Eu não tenho esse conhecimento aprofundado, por isso que eu trouxe leituras de feministas que eu li e que amei, antes tivesse lido elas lá nos meus 20 anos. Teria poupado muita energia e muito questionamento e até economizado em terapia. Eu vou ler para vocês aqui, eu vou começar com uma das feministas, que é Olympe de Gouges. Ela era uma francesa. Ela é da época da Revolução Francesa, que quando ocorreu a Revolução Francesa, também lá na Assembleia, se aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Mas a Olympe, ela não se conformava, ela era uma mulher já leitora, uma mulher muito ativa, ela foi casada, obrigada a casar. Então, o que ela falou? Aí ela falou, não, mas está faltando alguma coisa aqui nessa declaração. Essa declaração está faltando a declaração dos direitos da mulher e da cidadã. E ela ousou publicar em 1791 essa declaração que ela criou. Qual é o preço que ela pagou por ter criado isso? Ela morreu na guilhotina em 1793, aos 45 anos, 2 semanas após Maria Antonieta ter sido guilhotinada. E aí é uma tremenda contradição, agora eu vou ler para vocês uma parte, é uma tremenda contradição ao lema pregado pela Revolução Francesa: verdade, igualdade e fraternidade, ou seja, igualdade apenas entre os homens. Porque veja o texto escrito pelo presidente da Comuna de Paris, que usou Olympe de Gouges como exemplo para advertir as mulheres desnaturadas que quisessem ir aos lugares públicos, às galerias, ouvir discursos ou ao bar do Senado. Olha o que esse homem escreveu, né? Lá em 1793, não, depois dela ter sido guilhotinada. Ela foi guilhotinada, deve ter escrito isso em 1793. Olha o que esse homem escreveu. Lembrem-se dessa mulher masculinizada, da Olympe de Gouges, desavergonhada, que abandonou todos os cuidados domésticos para envolver-se na República. Esse abandono das virtudes do seu sexo a levou à guilhotina. Olha, eu fico pensando, gente, isso foi escrito em 1793. A gente tem ainda, nós estamos vendo, né, que parece que de lá para cá a gente não teve muita mudança, não. E se algumas mulheres puderam estudar, ainda conquistar espaço, devemos a essas mulheres aqui, uma delas guilhotinada, inclusive, por ter criado uma declaração que incluía as mulheres. Aí eu fico olhando, essa crueldade com essa mulher, vamos lá, 1793 agora, foi 233 anos atrás. E hoje as mulheres continuam sendo guilhotinadas por simplesmente quererem terminar um relacionamento, estudar. Mas é uma coisa, é tão absurdo. E eu fui acusada, então, de feminista, com muito orgulho, e parece que feminista não pode casar, feminista não pode amar. Não sei onde tiraram isso. Agora, eu querer ser livre, eu querer estudar, eu não vejo mal nenhum, entendeu? Não vejo nenhum. E eu tirei esse trecho aqui, essa história da Olympe, eu gosto de falar a fonte, foi da bbc.com português, tá? Então foi de lá que eu tirei a história. Mas depois, aí eu vou pro ano de 1759. Eu tô lá em 200 e poucos anos atrás. Vou falar de uma outra feminista. Essa sim, ela que é aqui a Mary Wollstonecraft. Olha, esse livro aqui em português, Reivindicação, é um tratado, Reivindicação dos Direitos das Mulheres, o primeiro grito feminista. Esse foi escrito em 1792, ou seja, um ano após a Olympe de Gouges ter publicado a Declaração dos Direitos da Mulher e ter sido guilhotinada. Então, olha a coragem dessa mulher aqui, a Mary Wollstonecraft. Ela nasceu, é uma inglesa, aqui já é uma inglesa,
nasceu em 1759 e faleceu aos 38 anos em 1797. E como eu acho importante ler o que ela escreveu para não perder nem um pouco do pensamento, eu trouxe algumas passagens aqui do livro, inclusive da parte introdutória também. Ela fala assim: razão, virtude e conhecimento distinguem os indivíduos e guiam as leis que os unem em uma sociedade. E além disso, virtude e conhecimento originam-se da razão. Chega-se à virtude por meio da razão. Aí ela fala: as mulheres, são ensinadas que sua aparência é extremamente importante e assim são levadas a cultivar a fraqueza e aquilo que ela chama de sensibilidade. Uns anos mais tarde, Jane Austen ofereceria um exemplo da polarização entre razão e sensibilidade com sua personagem sentimental Marianne Dashwood, que é a famoso romance Razão e Sensibilidade, que já foi infinitas vezes filmado. Aí tem uma outra passagem, né, da Mary. A revolução do comportamento feminino, de acordo com o capítulo 9, deve incluir a maior independência financeira das mulheres, as obrigações e as atividades na esfera pública, a necessidade de serem boas cidadãs e ao mesmo tempo boas mães. Nunca as feministas separaram ser mãe de ser uma cidadã e saber os seus direitos. A memória é carregada com palavras ininteligíveis para fazer uma exibição sem que o entendimento adquira qualquer ideia distinta. Mas a única educação que merece enfaticamente ser chamada de cultivo da mente é aquela que ensina os jovens como começar a pensar. E aqui eu vou ler o dicionário Roais, o que é pensar, de acordo com o Roais. O que é pensar? Pensar é submeter algo ao processo de raciocínio lógico, exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção. Outra coisa aqui, deixa eu ver. Determinar pela reflexão. Então, ou seja, pensar é isso. Você ter a sua própria opinião, mas para isso você precisa estudar. No seu caso, esse aprendizado de pensar, como eu falei, eu não vou por aquilo que dizem, eu vou por aquilo que eu entendo, mas eu leio muito e eu confesso que a leitura abriu sim. E por último, eu vou ler uma passagem muito interessante do livro da Mary, que diz assim: quando elas, mulheres, têm oportunidade de ver que até o lustre de seus olhos e a alegria impertinente da coqueteria refinada nem sempre vão assegurá-las a atenção durante uma tarde inteira, quando então uma mulher de entendimento mais cultivado se esforça para dar uma reviravolta racional à conversa. A fonte comum de consolação é que tais mulheres raramente conseguem maridos. Ai, se eu tivesse lido quando eu tinha 20 anos, é isso. Desde lá já se falava, a mulher inteligente, a feminista, não consegue marido. Mas como vocês podem ver, elas nunca separaram. O que elas sempre falaram é que nós mulheres também temos o direito de aprender a pensar e participar da sociedade como cidadãs. É isso, navegantes. Continuo na próxima rota sobre o assunto feminismo. Paz a todos nós!